Oi, gente. Pois é, está provado que bolsonarismo mata. Um novo estudo trouxe os detalhes que municípios onde Bolsonaro teve mais votos registraram mais mortes por Covid. E as razões para isso são meio óbvias. Eu vou trazer os detalhes do estudo aqui, né? Enfim, o Bolsonaro incentivou as pessoas a desobedecerem o distanciamento social, não utilizarem máscaras no início da pandemia, quando utilizar máscara, especialmente no início, mas durante toda a pandemia, né, utilizar máscara e não se aglomerar, não participar de aglomerações, seria importante para evitar a disseminação do vírus, né, especialmente aglomeração em locais fechados. Mas o que fizeram os bolsonaristas? Desobedeceram essa norma, incentivados essa recomendação, incentivados pelo Bolsonaro e pelas lideranças bolsonaristas. Além disso, não é? Eles utilizaram medicamentos que na época não tinham eficácia comprovada e agora tem ineficácia comprovada, né? O tal do kit COVID, né? Cloroquina, ivermectina e tal e coisa, achando que estavam se protegendo de Covid. E para completar a tríade do fazendo tudo errado, que os bolsonaristas fizeram, seguindo as recomendações do Bolsonaro, que não só não é médico, mas não entende nada de medicina, não entende nada de saúde, nem ele, nem seus aliados, ele recomendou que as pessoas não se vacinassem. E por isso, muitos bolsonaristas não se vacinaram. Quando você combina não fazer distanciamento social, utilizar medicamentos inadequados, acreditar que está protegido, se expor desnecessariamente ao vírus e não se vacinar quando as vacinas chegam, o resultado é óbvio. O resultado é isso daqui. O resultado do estudo é exatamente o que eu esperava. E esse vídeo é importante vocês compartilharem no grupo da família, nos grupos que vocês participam. Todo mundo tem que saber disso daqui. Porque quando a gente alertou para os riscos do negacionismo e que cobram um preço, né, muita gente não quis acreditar. Né? E o negacionismo é tal que muitos, mesmo com números inquestionáveis, vão querer não acreditar. Ao que eu digo para eles, fazem isso pelo próprio risco. Né? Fazem isso pelo próprio risco. O estudo cita que Bolsonaro demonstrou descrença sobre a pandemia, criticou o uso de máscaras e demorou na implementação de uma campanha de imunização. E eu acrescento, Bolsonaro falou mal das vacinas. Lembrem-se que Bolsonaro disse que leu a bula da Pfizer e que ela não se responsabiliza por efeitos adversos como razão para não se vacinar. Como razão para não se vacinar. Quando é importante entender que toda vacina tem efeitos adversos, mas em um percentual muito pequeno, um risco muito menor do que o próprio vírus. Enfim, mas Bolsonaro não saberia disso, né? E a assessoria dele, se sabia, não conseguiu convencê-lo disso. E ele estava muito mal assessorado, né? Pensar que ele colocou como ministro da Saúde um general, né, o Pazuello, enfim, que especialista em logística, que de lógica não tinha nada, mas vamos seguir. Os municípios onde o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu mais votos nas eleições de 2018 e 2022 registraram mais mortes por Covid no Brasil. A afirmação consta no estudo publicado na revista Cadernos de Saúde Pública desta segunda-feira. Uma explicação para essa correlação pode estar ligada ao papel desempenhado por Bolsonaro como figura pública e influenciador do seu eleitorado. A descrença sobre os efeitos nocivos da pandemia, a não aceitação do uso de máscaras, a resistência inicial à compra de vacinas e a lenta implementação de uma campanha de imunização podem ser alguns dos motivos dessa associação entre os votos de Bolsonaro e o excesso de mortalidade. Claro, os eleitores do Bolsonaro seguiram o que o Bolsonaro recomendava. E aí, muitos deles morreram. Bolsonarismo mata. Isso não é hipérbole, não é exagero. E matou especialmente durante a pandemia por causa disso. Porque o que ele disse colocou seus eleitores em risco. Porque os seus eleitores que seguiram o que ele falava estavam com um fator de risco extra. Um dos fatores de riscos mais graves da pandemia era a obesidade. Mas nós sabemos que aqui no Brasil,
um fator de risco era ser bolsonarista raiz. Porque ser bolsonarista raiz significava seguir o que o Bolsonaro dizia. Porque tiveram alguns bolsonaristas um pouco mais inteligentes que diziam acreditar no Bolsonaro nas redes sociais, mas não seguiram o que ele falou em relação à pandemia. Sabe, aquele pessoal com instinto de sobrevivência. Gente que queria sobreviver, né? E que era um pouco mais esperto. Mas tiveram muitos, nos municípios onde Bolsonaro teve mais votos, que seguiram exatamente o que ele falava. E isso pode ser mensurado em números. Segundo a pesquisa, cada aumento de 1% nos votos municipais para Bolsonaro de 2018 a 2022 correspondeu a uma alta de 0,48 a 0,64 no excesso de mortes nos municípios durante os picos da pandemia. Só o município ter 1% a mais de votos já era estatisticamente relevante. Imagine nos municípios onde Bolsonaro, ou seja, nas cidades, onde Bolsonaro teve muita votação. A mortalidade foi muito maior. Vocês entenderam isso? Porque às vezes a pessoa não entende o número. Ou seja, só ter um aumento de 1% no voto a Bolsonaro já é algo estatisticamente relevante, detectado como mais mortalidade. Se 1% imagine os municípios que tiveram muita votação. Pois é. O voto pode representar um conjunto de atitudes do eleitorado alinhadas com as ações de seu líder político. Também pode refletir as medidas sanitárias inadequadas adotadas pelos governos locais, onde Bolsonaro teve um grande número de votos. Cito o estudo. Os pesquisadores destacam que, apesar da associação observada, o estudo apresenta algumas limitações, como falta de variáveis demográficas, como idade, índice de escolaridade. As ações de Bolsonaro durante a pandemia foram objeto de investigação de comissão parlamentar de inquérito, que depois de 6 meses de trabalhos produziu um relatório de 1.100 páginas com indiciamento de 80 pessoas, inclusive do Bolsonaro. Inclusive do Bolsonaro. Isso daqui, deles falarem dos limites, isso daqui é humildade, né? Humildade acadêmica, né? De não querer dizer que abarca tudo, o que é verdade para todo estudo científico. Mas só de 1% aumento do voto já ser relevante estatisticamente é assustador. Mostra um efeito incrível, assim, assustador mesmo, de quanto mais as pessoas votaram em Bolsonaro, mais aumentou a mortalidade no município. Bolsonaro foi indiciado por 9 crimes: prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Dessas ações, 4 foram arquivadas definitivamente, o que mostra o absurdo do Brasil, né? O absurdo do Brasil. E aqui, essa é a reportagem do Correio Brasiliense, mas aqui vocês podem ver e ler o estudo na íntegra, no caderno de saúde pública, aqui, ó. Aqui o estudo. Eu torço de verdade, gente, que cada vez mais as pessoas tomem consciência dos riscos do pensamento de extrema direita, do negacionismo científico, e como ele cobra um preço em vidas. Não só no que aconteceu durante a pandemia, mas cobra um preço no negacionismo do aquecimento global e das mudanças climáticas. Vejamos o que está acontecendo agora nas enchentes no Rio Grande do Sul. Mais vidas foram perdidas porque não se prepara para lidar com eventos extremos do clima que vão acontecer. Por quê? Por causa das mudanças climáticas e do aquecimento global, resultado da ação humana. Só que o negacionismo da extrema-direita passa por isso também. Passa por negar o aquecimento global e as mudanças climáticas e passa por destruir regulação ambiental e obras de infraestrutura que buscam lidar e enfrentar esses problemas. É por isso que pensamento negacionista mata. Mata. E o bolsonarismo mata aqui no Brasil porque foi a forma que o negacionismo de extrema-direita assumiu. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.